Olá, pessoal. Eu sou Dorival Machado, eu sou consultor da área educacional desde 94, há 26 anos. Trabalho, enfim, sou apresentador, sou palestrante, tenho alguns livros para a área educacional. Neste caso, especificamente, eu queria só mostrar esse aqui, que é um livro que fala da captação de alunos do ponto de vista do atendimento, mas não quero ocupar tempo aqui falando do livro, não, só queria deixar essa informação com vocês. E eu quero reservar uns minutos aqui, gravei esse vídeo, para falar um pouco do tour que é feito, né, da visita que os pais fazem à escola para conhecer as instalações, para conhecer as propostas que as escolas têm a oferecer, né? E eu queria falar um pouco sobre as preocupações que a escola deve ter. Esse tour, na verdade, tour, percurso, rota, sei lá como cada um chama, ele tem que ser impactante, sabe? Ele não pode se resumir a dar àquela família aquilo que a família foi buscar. Ele tem que ir além, ele tem que marcar presença na mente do cliente, ele tem que ver a sua escola e sair de lá e falar assim, essa escola eu gravei por causa disto, 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 né? Há um tempo atrás, eu conversava com uma pessoa e ela disse assim, eu fui ver várias escolas para o meu filho, né? Uma criança de menos de 2 anos. E, especificamente, uma me chamou a atenção, apesar de todas serem legais, de todas serem muito agradáveis, pelo atendimento que me foi dado. Então, é sempre a questão do atendimento, ele faz a diferença. Então, pensem nessa visita como ela tem que ser impactante, ela tem que ser forte. Pensem que os pais vão buscar na escola, quando visitam a escola, claro que dependendo do ciclo, né? Pensem nessa expectativa e pensem em ir além dessa expectativa. Sabe, a gente tem um projeto na Disney, que talvez você já tenha ouvido falar, que a gente faz todo ano, que leva gestores educacionais para discutir o modelo Disney e como é que ele pode ser aplicado às escolas, às instituições brasileiras, né? E uma das coisas que a Disney fala o tempo todo, que eu sempre digo que a gente deveria se preocupar, é fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Eles dizem o seguinte, você tem que usar o seu dia, 5 minutos do seu dia para fazer a diferença na vida de alguém. Pensa nisso quando vai um pai, quando vai uma família na sua escola, sabe? Desde o momento que ela chega, quem recebe essa família na portaria, essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa engajada, uma pessoa comprometida, uma pessoa que, o porteiro. O porteiro tem que saber que ele é importante para a captação de alunos, o porteiro tem que saber que ele é fundamental. A tia que faz a limpeza do banheiro, ela precisa saber que ela é responsável também por proporcionar um ambiente, que esse ambiente é um ambiente que tem que ser favorável a pessoa ter uma boa primeira impressão, sabe? A gente não vai ter uma segunda chance de causar uma boa impressão, né? Tem uma história lá de um fulano da NASA, lá na época que estava a corrida pela chegada na Lua, e dizem, né? Diz que é verdadeiro, não sei, que lá uma pessoa estava limpando o chão e passou outro, falou, e aí, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou ajudando o homem a chegar na Lua. Imagine o nível de comprometimento dessa pessoa para chegar a essa conclusão, sabe? Então, gente, esse tour tem que ser impactante, ele tem que ser, você tem que pensar em dar ao cliente mais do que ele espera. Aí você cria as alternativas, sabe? Então, pensa nisso. Eu vou falar sobre algumas coisas que eu acho que esse tour, para ser impactante, ele tem que ter. Primeiro é o seguinte, quem visita a escola tem que lembrar que aquele pai, aquela mãe, ele está comprando, ele vai aberto a comprar um serviço. Então, é um processo de venda. Se é um processo de venda, ele tem que ser, sabe, no caso do serviço educacional, a emoção fala mais alto, sabe? Então, usar a emoção, colocar a pessoa dentro da situação, né? Cuidado para não ficar falando o tempo todo, que é uma tendência das pessoas que apresentam a escola, falar muito e escutar pouco. Quando você fala muito e escuta pouco, você não considera o interesse do outro. Você parte do princípio que você tem para apresentar é o que ele precisa saber, sabe? E às vezes o que você está falando é importante, mas não é aquilo que ele foi buscar. Então, entender o que a pessoa foi buscar, entender o que ela está
Se ela já vem de uma outra escola, o que ela viu na outra escola que não agradou? Se você for o caso, você tenta saber qual foi a outra escola, mas de uma forma sutil. Então, qualifica os interesses, sabe, dessa pessoa, qualifica os interesses, o que ela foi buscar ali, sabe? Existe um relatório que foi feito agora recentemente, está na internet, da Walker. 3 aspectos me chamaram a atenção, que assim, o que as pessoas buscam hoje? São 3 aspectos: é rapidez, é praticidade e é personalização, sabe? Então, rapidez, a gente sabe disso, apesar que a pandemia deu uma travada em todo mundo, mas dentro do novo normal, se a gente vai fazer uma visita à escola, pergunta quanto tempo essa pessoa tem para visita, porque você parte do princípio que ela tem todo o tempo do mundo. E se não for o caso? De repente, você está apresentando a escola, ela já desconectou, sabe? O que é importante eu apresentar, né, da escola? Depende do ciclo, sabe? Uma coisa é verdadeira, o conceito da Disney de palco e bastidor é perfeitamente aplicável à escola. O que é palco? Palco é o que o pai, que aquela família pode e até deve ver da escola. Então, a escola deve estar bem preparada, todos naquela vibe de recepção, o astral, sabe? Todo visual preparado, cuidado com detalhes, sabe? O que é palco? Palco é você ter, digamos, você passa por um corredor e tudo aquilo, sabe? Os adesivos estão no lugar, as flores estão no lugar, a luz que acende, sabe? Tudo isso vai passando informação. Outro dia eu fui numa escola e, apesar das aulas estarem iniciando, algumas portas estavam apodrecidas embaixo, um chão que estava sujo, encardido. Isso no começo de ano. Isso é bastidor. O pai não pode ver, sabe? O que é palco? Palco é o que ele pode ver, bastidor é o que ele não tem que ver. Se eu marquei um horário e na hora que ele chegou eu estava ocupado com outra coisa, não adianta ficar dando desculpa, resolve a situação, sabe? Resolve a situação e depois você vai ver internamente o que aconteceu. Isso é bastidor, sabe? Um documento que teria que ter sido enviado para o pai, sei lá, uma demonstração, uma apresentação, e não foi. Não adianta justificar, não foi porque o fulano devia ter mandado e não mandou. Isso é bastidor, isso não interessa, sabe? Então, essa visita, ela é responsável por mais de 50% da decisão pela família. Tem que ser acolhedora, tem que se ouvir, sabe? Tem que colocar as pessoas, usar a emoção, vou falar de novo, coloca as pessoas, conta a história da escola. Se a escola é antiga, se a escola já tem tempo de vida, valoriza esse tipo de coisa, não é uma escola principiante, sabe? Se a escola tem um sistema todo de segurança, de câmeras, valoriza a segurança, a tranquilidade, não o fato de ter câmeras, sabe? Então, essa visita, ela tem que ter, sabe? Passou, viu qualquer coisa que não tem que ser observado, sabe? Tira da frente, fecha uma porta. São coisas que você não pode ter uma parede com bolha de água, como eu vi nessa escola. Você não pode ter um insufilme, por exemplo, para vedar uma questão do sol por um vitor todo rasgado, sabe? Você não pode ter um portão com a maçaneta enferrujada, uma floreira que não está cuidada. Todo aquele percurso que a pessoa vai fazer, você tem que fazer antes, cuidadosamente, observar detalhes. A Disney é excelência porque eles se preocupam com detalhes. Coisas que talvez você fale assim, mas isso é exagero. Não é exagero, porque as pessoas observam. Sabe, uma diretora falou para mim, eu olho para o chão, porque eu sei que no teto pode ter teia de aranha, mas ali pode ter, mas no chão não tem. Então eu olho para o chão para ver se não tem nada de errado. Sabe? Então, você tem que se preocupar em ir além, causar um efeito uau. Se você tem uma sala de matrículas, por exemplo, uma sala para receber a pessoa depois da visita, que essa sala seja impactante, que ela tenha espaço, que seja agradável, que seja visualmente atrativa, que tenha um chá, que tenha lá um café, que tenha plantas, que tenha uma decoração, sabe? Que o ambiente seja propício. Sabe? Que quando essa pessoa saia, ela leve alguma coisa, que seja um mimo, um presentinho, que lembre da escola. Sabe? Você precisa conquistar um lugar de destaque na mente do cliente. Eu tenho dito muito isso nas minhas apresentações.
sabe? Você, quando você vê um símbolo da Nike, não precisa escrever Nike, você sabe que é Nike porque ele ocupou um lugar de destaque na sua mente. Quando você vê o castelo da Disney, você lembra do passado, você lembra, se você conhece, ou se você não conhece, você vai lembrar dos filmes, você vai lembrar da sua infância. Então, ele ocupou um lugar de destaque na mente do cliente. Então, qual é o lugar de destaque que a sua escola vai ocupar na mente do cliente? Quando ele terminar essa visita, ele vai embora lembrando de quê? Sabe, impactou em quê? Então, escute o cliente, faça a rota, marque tempo, quanto tempo, se alguém vem para o ensino infantil, sabe, o que eu vou fazer, por onde eu vou? E marca tempo, verifica tempo, você já sabe quanto tempo vai levar quase 1 hora, você tem que dizer para a pessoa, quanto tempo a senhora dispõe para essa nossa apresentação? Sabe? Ao final, tente marcar presença, saiba, pergunte o feedback, o que achou, pode nos dar uma avaliação do que vocês acharam, não tem nenhum demérito nisso, sabe, gente? Perguntar qual foi a opinião, né? Se eles precisam de mais alguma informação para decidir, sabe? Não se acanhe, por exemplo, se chegar no momento lá na sala, é muito caro, a sua escola é muito cara, isso faz parte do ritual, sabe? Mesmo que não seja, faz parte do ritual. Dizer que é caro, até para ver como é que você se comporta, até para ver se você vai dar um desconto, né? Então, é muito cara? Poxa, mas cara em relação a quê? Você está comparando com quem para dizer que é cara? Ah, mas é muito aluno por sala? É muito aluno por sala, na verdade, é suficiente para que eles possam interagir, para que possam ouvir opiniões, a diversidade, opiniões diferentes. Tá? Ah, mas é pouco aluno por sala, exatamente para que a gente acompanhe o desenvolvimento de cada aluno, né? De cada aluno no seu passo a passo. Então, gente, não tem pergunta que não possa ser respondida. Mas pensa aí, sabe? Qual é o efeito? Né? A Disney fala muito disso e muita gente fala o efeito wow. O que é efeito wow? É aquilo que vai além, sabe? Para dar aquilo que você já esperava, não vai fazer diferença. Então, as pessoas já esperam ser recebidas numa escola com um bom atendimento. Um bom atendimento é rapidez, é gentileza, sabe? É satisfação em receber a pessoa, desde que ela chega lá no estacionamento até que ela está lá dentro, é o café, o chá que é servido, é a verbalização, é o falar corretamente, sabe? É a convicção de que aquela escola, que você acredita naquela escola, que você acredita nos valores daquela escola, que você acredita, sabe, na sua escola em relação à concorrência, que a sua escola é a melhor das opções em relação à concorrência. É claro que as pessoas vão ter opiniões, mas você tem que mostrar a sua convicção em relação a isso. Outra coisa, para a gente finalizar, todos na mesma vibe, né? Eu tenho outros vídeos onde eu falo isso. Quer dizer, desde quem recebe lá no estacionamento até quem passa pelo tour, por essa rota, até a saída, todo mundo tem que vender um astral, tem que vender uma atmosfera. Então, treine as pessoas para, ao cruzarem, quando um casal vai à escola, cumprimentem, sabe? Cumprimentem, porque é fácil de identificar que você está mostrando a escola. Então, que cumprimentem, que desejem um bom dia, uma boa tarde, né? Então, todo esse fluxo, reveja esse fluxo, coloque todo mundo na mesma vibe, desde a pessoa do estacionamento, a pessoa que faz a limpeza, a tia da cantina, enfim, todos, quem está fazendo algum serviço de manutenção, enfim, pensem nisso. Eu queria encerrar esse meu vídeo assim, com que vocês gravassem que esse tour, que eu chamo de rota encantadora, alguma coisa parecida, ela tem que ser impactante. Pense em todos os aspectos que possam impactar. Dar ao cliente aquilo que ele já espera não vai fazer diferença, não vai marcar presença na mente dele, sabe? Mas oferecer alguma coisa... Outro dia eu fiz um trabalho numa escola que era tão grande, que eles queriam causar um efeito wow. Eu falei, bota um carrinho desses de shopping elétrico, porque as pessoas gastam 1 hora e meia nessa visita só andando pela escola, tão grande que era. Então, põe um carrinho desse, que aí as pessoas já vão andar nesse carrinho. Foi uma sugestão. Eu fiz, a gente faz esse trabalho, né, de mapeamento, de fazer a rota e de transformar essa rota para que seja impactante. Tá legal, gente? Ó, eu fiz uma análise rápida, sem muita coisa, fui falando as coisas que vêm à minha cabeça dos trabalhos que a gente faz,
sabe? A gente tem um trabalho específico sobre rota, Rota Encantadora, onde a gente vai fazer esse mapeamento, mas eu não estou vendendo ela aqui, não. Eu só queria passar para vocês essas preocupações, tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou, clica aí e continue recebendo os nossos vídeos no nosso canal, tá bom? Obrigado, gente. Até uma próxima.